Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu gostaria de trazer uma palavra que está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. O tema da nossa mensagem hoje é sobre koinonia. Qual é o tema da nossa mensagem? Koinonia. É uma palavra grega que traz o seu sentido comunhão. Amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando eu entendo esse texto, queridos, eu vejo que há uma unidade. Há o que nesse texto, pastor? Uma unidade. Amém? E nos nossos dias é muito oportuno falar de comunhão, porque há uma luta, uma guerra, o mundo está dividido na política, está dividido em relação aos assuntos da família, está dividido em relação aos assuntos dos gêneros. Há muitas divergências e a falta da comunhão, ela atrapalha muita coisa, sim ou não? Veja, quando um esposo não tem comunhão com a sua esposa dentro de casa, um quer comprar um barco, o outro quer fazer uma viagem. Um quer reformar a casa, o outro quer, comprar um carro. O outro, então, quando não há unidade, quando não há comunhão, é muito complexo. Isso quando se estende no meio da igreja. Há igrejas que não têm comunhão? Sim, há igrejas que às vezes os irmãos não conseguem ter comunhão, unidade, Filhos que não têm comunhão com os pais, pais que não têm comunhão com os filhos, pais que não sabem dialogar com os filhos, pais que não sabem conversar com os filhos, filhos que não sabem conversar com os pais, marido e esposa que não sabem conversar, não conseguem desenvolver uma comunhão. Tem um casal que diz assim: se a gente conversar, a gente briga, então é melhor ficar calado. Que comunhão é essa? Como a gente consegue viver sem comunhão? Eu pergunto a você, o assunto da comunhão é pertinente? É importante a gente falar sobre comunhão nessa noite? E eu digo para você, o ano está começando. Imagine você começar o ano sem comunhão. Talvez você já encerrou o ano 2024 sem comunhão. Imagine você começar no seu casamento de novo sem comunhão. Imagine você começar o ano 2025. Não é? O ano já começou, já estamos aí, hoje é 2 de fevereiro, e nós não podemos perder o calendário de vista, porque nós vivemos baseado nos dias. Imagine você começar o ano sem comunhão com Deus. Imagine você começar o ano sem comunhão de novo no casamento. Você já está aí no 2º mês do ano. Então é muito oportuna essa mensagem, tá? Então, a fim de que alcancemos a estatura de Cristo, então é necessário a gente buscar essa comunhão. A comunhão é muito importante. A palavra comunhão está ligada àquele que participa, diga, aquele que participa. Aquele que tem relação, aquele que tem contato, aquele que tem comunicação visual, auditiva, toque, abraço. Comunhão tem a ver com intimidade. Comunhão tem a ver com associação. Comunhão tem a ver com comunidade, com fraternidade. E às vezes esse adjetivo que aqui é colocado no texto que lemos, esse adjetivo grego, koinonia, é o que está faltando, essa qualidade está faltando. E eu oro para que essa qualidade, ela seja suplementada hoje na minha e na tua vida. Amém, queridos? Porque, veja, seremos reconhecidos pelo amor. Amém? Seremos o que, pastor? Reconhecidos pelo amor. Se o mundo caminha sem Deus, dividido, polarizado, intolerante, radical, nós temos que ser um balizador,
o cristão, o crente em Cristo, tem que ser um balizador. E somos chamados a isso. A igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles insistiam. Eles o que, pastor? Insistiam, digam, perseveravam. Eles perseveravam no ensino, naquilo que era pregado para eles, naquilo que era falado para eles. Então eu oro para que você persevere no que está escrito na palavra. Amém? Para que você não escute um ali, um aqui, outro acolá, um rios ali, um rios aqui, mas que você siga o que de fato estiver estabelecido na palavra. Um escritor de um livro muito conhecido, ele é psicólogo e é teólogo, O Lugar Mais Seguro da Terra. Ele diz que nós nos decepcionamos muitas vezes com a comunidade local, nós nos decepcionamos com os pastores, nós nos decepcionamos com os novos convertidos, com mulheres, com homens, com velhos, com crianças. Você tem uma possibilidade de se decepcionar com um leque de pessoas e de coisas extraordinariamente grande. Mas a verdade é que precisamos insistir em viver em comunhão. Não dá para você ir para dentro de uma caverna e dizer, não vou ter contato com o ser humano. Não vou ter contato. Por mais que você não queira ter contato, você precisa, às vezes, para sair de casa, pegar um ônibus. E no ônibus vai ter pessoas. Vai ter um motorista. Mas eu sou muito chique, eu só ando de helicóptero, então vai ter que ter um piloto. Mas eu sou muito chique, eu só ando de navio, então no navio não vai ter só você. Eu sou muito chique, eu só ando de avião, vai ter que ter um piloto no avião. Então, a verdade é que não tem como a gente viver sozinho. Se não tem como você viver sozinho, e mesmo com toda a complexidade do casamento, geralmente queremos alguém ao nosso lado, e para compartilhar uma vida, para compartilhar pensamentos, sonhos, opiniões, para construir uma vida, é necessário comunhão. Então, é necessário comunhão. E o que promove a comunhão? O que promove a comunhão? Eu coloquei aqui pelo menos 4 coisas, e não é o cerne dessa mensagem, mas o que promove a comunhão, eu entendo que é a empatia. Diga, a empatia. E o que seria a empatia, senão você enxergar a vida pela ótica do outro? Empatia é enxergar a vida pela ótica do outro, ok? Então, quando eu compreendo a jornada daquela pessoa, o que ela já passou, o que ela já vivenciou, o que ela já passou na vida, eu começo a enxergar a vida pelo olhar dela e eu começo a ser um pouco mais compreensivo. Diga, olhar a vida pela ótica do outro ajuda muito. Quando a gente começa a ter essa sensibilidade, essa empatia, a gente começa a amadurecer no quesito da comunhão. Ver o que leva o outro a ser, o que leva o outro a fazer, o que leva o outro a mudar, a sentir. Isso deve ser tudo levado em conta. Mas ninguém me compreende. Talvez você, nem mesmo você se compreenda. E você espera que todo mundo lhe compreenda. E nem você se compreende. Às vezes a gente culpa muito todo mundo por conta do que somos. E nós precisamos parar de culpar as pessoas pelo que somos e pelo que fazemos. E começar a olhar a vida pela ótica do outro. Amém, queridos? Amém mesmo? Amém. Eu vou continuar. Então, eu preciso entender que eu sou filho de Deus. Amém? Amém? Quem é filho de Deus aqui? Diz amém. Quem é filho do diabo aqui? Então, todo mundo é filho de Deus, está vendo? Se você é filho de Deus, você tem que entender quem você é em Cristo e parar de culpar ou de atribuir às pessoas, sabe, que você é ruim por conta delas. Que você tem que ser ruim, que você tem que ser indiferente, grossa, estúpida por conta delas.
elas mudam você. Não, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você tem a natureza divina, você tem a natureza do Pai. E o Pai diz que você tem que ter comunhão, que você tem que ter empatia. O Pai diz que você tem que amar, você tem que perseverar na comunhão, na oração, no partir do pão. Então, não é fácil quando nós colocamos o nosso ego na frente, o nosso superego, e aí como os psicólogos queiram dizer, está aí a pastora, que é estudante, para mim pode falar melhor. Mas eu quero dizer para você, às vezes a gente bota o nosso orgulho na frente, e a gente culpa tudo e todos, porque não somos tão bons em relacionamento. Sabe por que eu não me relaciono com ninguém? Porque as pessoas são assim, assim, assim. Mas, na verdade, nós somos difíceis. Eu sabia que não ia ouvir um amém, é verdade. Porque, na verdade, não são vocês, as pessoas são difíceis. Né? Nós somos uma bênção, nós somos maravilhosos. Graças a Deus, eu errei, me perdoe, eu errei na frase, a colocação. Na verdade, nós somos pessoas muito agradáveis. Nós compreendemos todos, enxergamos os outros pela ótica deles. Então, continue assim, amém, queridos? Diga assim, eu preciso ter empatia. Eu preciso olhar a vida pela ótica do outro. Às vezes você não sabe, mas você está lidando com alguém que já foi traída, já foi abandonada, que já foi ferida. E não é por conta disso que ela tem o direito de sair batendo e ferindo ninguém, porque um dia ela já foi ferida. Mas você tem que ter um olhar diferente, porque aquela pessoa ainda não foi curada. Aquela pessoa talvez ainda não passou pelo processo do tratamento, ela nem se permite fazer terapia para ser curada, para falar das feridas. Ela enterra aquele assunto, deixa lá e diz assim, não quero tocar nesse assunto porque isso foi resolvido. Não foi resolvido nada. Você continua amarga, ferida, azeda, porque você tem uma dor que está escondida, que está camuflada, e que quando você sente que algo lhe remete aquilo, você fere, você machuca, você se protege de forma errada. Então, aqueles que estão feridos e que machucam pessoas, às vezes sem querer, sabe? Porque um dia, no meio do processo da comunhão, ela foi traída, ele foi traído. Gente, você sempre vai passar por isso. Eu tenho uma péssima notícia para lhe dizer. Você sempre vai passar por desilusões. A vida é assim. Você precisa criar seu filho, educar, prepará-los para serem seres humanos fortes, homens e mulheres fortes, que, sabe, consigam passar por isso. Não, mas por isso que eu ensino a meu filho a não falar com ninguém. Não, um dia eu já pensei assim. Mas é impossível ele não falar com ninguém, impossível. Na verdade, eu precisava muito mais ser curado para que eu ensinasse a ele a falar com as pessoas da forma certa. A não colocar expectativas onde não deveria ser colocada, a ter limites, a ter filtros. A verdade é que a gente precisa de empatia, diga empatia. Olhar para o outro, procurar conhecer o outro. Sabe, caráter, precisamos conhecer o caráter, precisamos conhecer a vida, precisamos desenvolver amizade. Tem gente que conhece uma pessoa, passa o dia todinho na casa daquela pessoa e tal. Não, conheça a pessoa. Amém? Conheça a pessoa, analise a pessoa, tenha empatia por ela, para que você possa desenvolver a comunhão. O que promove a comunhão é a empatia. Eu preciso ter um olhar de misericórdia, um olhar de graça, olhar a vida pela ótica do outro. Segunda coisa, eu preciso saber ouvir. Saber ouvir, deixar que o outro exponha sua vida, suas dores, sem que você se sinta obrigado a ter uma resposta. Isso é muito importante. Eu preciso saber ouvir. E eu sei que vocês sabem ouvir, amém? Mas é muito importante nós aprendermos a ter ouvidos acessíveis, sarados. Porque a gente às vezes quer desenvolver comunhão e a gente não consegue desenvolver comunhão porque a gente fala mais do que escuta. E é importante a gente ouvir. A gente ouvir, e digo mais, sem precisar ter uma resposta para dar aquilo. Seja um amigo, seja um irmão em Cristo, amém?
Nem sempre você vai ter respostas para a dor daquele irmão, mas escute ele. Amém? Olha, o psicólogo, ele cobra 300, 400 reais por 1 hora de consulta para te ouvir. Você sabia que o ouvir é valioso? O ouvir custa caro. O ouvir custa caro. E se for um psiquiatra, você vai aí para 800. Eu paguei para uma pessoa, eu trabalho no escritório, a consulta foi 12 mil reais. Para um psiquiatra ouvir ela. A consulta foi quanto? 2 mil reais. Então, ouvir custa caro. E ouvir promove comunhão. O ouvir promove empatia. O ouvir promove, sabe, é o começo do terceiro ponto, do diálogo. É importante a gente saber ouvir, sem precisar ter uma resposta, pastor Valdemir, para tudo. Para de querer dar resposta para todos os problemas das pessoas. Você só é amigo, amém? Você só conhece. Você só está ali convivendo. Às vezes é até o teu marido, é até tua esposa, teu filho. E você não tem uma resposta. Mas você precisa ser ouvidos. Isso é tão sério, porque tem pessoas que não querem falar, porque pensam que vão ser mal interpretadas, vão ser julgadas, e na maioria das vezes vão ser julgadas, vão ser mal interpretadas. Você tem que saber para quem você fala, mas você precisa saber primeiro, que você precisa, eu e você, precisamos ter um ouvido habilidoso, um ouvido pronto, para entender aquela pessoa. Porque toda pessoa tem uma dor, toda pessoa esconde pelo menos uma dor. Não adianta você chegar aqui com seu sorriso lindo, maravilhoso. Eu sei que o que ele traz para a igreja é uma dor. E uma dor que você precisa, por mais que você crê em Jesus, você precisa que Jesus cure. Amém? Amém? E é uma dor que você muitas vezes não tem com quem falar. E esse é o pior. Você não tem com quem falar. Às vezes você diz assim, eu vou para a igreja, eu estou na igreja, sabe, todo mundo tem um problema, todo mundo tem uma dor, vou falar da minha nada. Mas é muito importante nós, no processo da comunhão, desenvolvermos o ouvir, desenvolvermos o dialogar, desenvolvermos o falar, o fazer comentários, o dialogar revela a intenção do coração. Amém, queridos? Aí fica a esposa fazendo pirraça, fazendo birra, batendo com as panelas altas, fechando a porta com força. O marido, né, com a cara feia desse tamanho na frente da televisão, a mulher olha assim, já está endemoniada. Não é? Por que não? Eu estou dando sinais. Não, sinais não, querido. A gente precisa dialogar. Amém? A gente precisa conversar. Quantas são as vezes que eu e minha esposa senta na mesa, a gente comendo ali, ela fala, filho, vamos melhorar nisso. Eu olho para ela e digo, puxa, mas você acha que isso está acontecendo por quê? Ela diz, eu acho que por conta disso. Eu digo, eu também acho que por conta disso isso está acontecendo. E sabe, é tão bom quando a gente faz isso. Isso é maturidade. Amém? E a gente consegue falar sem precisar se agredir, sem precisar se ferir. Agora, seja madura. Seja uma mulher madura, para quando seu esposo falar, você não dá um chilique. Amém, querido? Porque tem mulher que é manipuladora, sabe, dá um chilique, faz um escândalo, aí o cara diz, eu não vou falar nada da minha vida para essa mulher. Mulher doida. Seja uma mulher inteligente, uma mulher com inteligência emocional, amém, querida? Uma mulher que seu marido diga para você, você está assim, eu estou assim, porque é por causa de você. E você engula aquele, né? E aí você diga, eu também sou assim, faço assim por conta de você. Vamos se emendar, vamos se ajustar, vamos ter comunhão. Quer se separar? O dano é muito grande. O dano emocional para ambos, o dano para os filhos, o dano para a família, o dano para o reino de Deus. O dano é
é muito grande. Diga assim, vale mais a pena ter comunhão. Vale mesmo? Vale mesmo? E por que você não volta a falar com seu pai? Por que você não volta a falar com sua mãe? Por que você não volta a dialogar com sinceridade com seu esposo? Por que você não volta a dialogar com sua esposa? Por que você não quebra, sabe, essa barreira do orgulho? Tá? Uma quarta característica que promove a comunhão é o cuidado. Diga o cuidado. Isso aqui já é outro nível. Diga, agora é outro nível. Agora é outro nível, queridos. Por quê? Porque além de eu ter empatia, de eu olhar a vida, não, ela passa por isso, ela fala isso, eu entendo, é a dor dela, eu entendo, é a estação dele, eu entendo, foi o que ele passou, foi o que ele viveu, foi o que ela viveu, ela ainda não rompeu, ele ainda não foi curado, ele ainda não foi tratado. Eu vou ajudar para que isso aconteça. Chegou a hora da comunhão, chegou a hora do cuidado, que deve ser demonstrado com a generosidade. Não tem como nós termos comunhão se nós não formos generosos. Se nós não formos generosos um com o outro. A mesma palavra que o apóstolo Paulo usa em Romanos 15, verso 26. Coloca aí, Romanos 15, verso 26. Ele vai dizer assim, porque aprove a Macedônia e a Acaia levar uma coleta de benefícios dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Tá? Esse versículo aqui, coleta, eu não sei se você está com a mesma versão, tá? Versículo 26, Romanos, capítulo 15, versículo 26, tá? Então, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma coleta. Você sabia que essa palavra coleta, no grego, é a mesma palavra que Lucas escreveu comunhão? A palavra da coleta aqui, no grego, é koinonia. Ou seja, eles tiveram koinonia. Eles fizeram uma coleta. Traduziram como coleta, porque não tem sentido colocar, eles fizeram uma comunhão. Mas sabe, a ideia de ser generoso significa ter comunhão. Amém? Às vezes a gente se junta aqui, faz uma campanha, junta dinheiro, faz um projeto social com as crianças. Nós fazemos uma coleta, uma koinonia, fazemos um trabalho juntos. E isso é muito bom para o avanço da igreja, mas isso é muito bom quando acontece dentro do lar. Eu quero falar de comunhão dentro da família. Eu quero falar de comunhão dentro da igreja. E eu quero falar de comunhão na sociedade. Eu quero trazer 3 vertentes para essa ideia de cuidado. Eu demonstro que tenho comunhão quando eu tenho empatia, quando eu sei ouvir, quando eu tenho um diálogo saudável e quando eu tenho generosidade, diga koinonia. Quando eu faço assim, o que não somente me agrada, mas, veja, os irmãos da Macedônia e da Acaia fizeram uma koinonia, fizeram uma coleta, fizeram uma koinonia, fizeram uma ação de comunhão, André. Eles fizeram uma koinonia, tá, para os pobres dentre os santos que estavam em Jerusalém. Eles fizeram uma campanha, juntaram dinheiro, e essa campanha, essa coleta foi chamada de koinonia. Queridos, a minha esposa diz o tempo todo, você precisa também promover shalom para mim. Shalom é paz, amém? A gente fala uma frase que tem circulado no Brasil, shalom, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Shalom é o quê? Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Como é que você quer ter shalom? Você procura água, não tem água, né? Você vai andar de carro, o carro quebra, a moto quebra. Você vai andar de bicicleta, a corrente parte no meio, né? Nada quebrado, nada faltando. Você vai procurar o controle remoto, cadê a pilha? O menino pegou para botar no carrinho,
no joguinho, você perdeu a paz. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, é muito importante a gente ter o cuidado dentro do lar, porque às vezes minha esposa geralmente faz muito isso, minha santinha, Deus abençoe você, meu amor. Te amo, a tua conta no céu, olha, está muito gorda, tu é uma santa. Tu aguentar eu e Caleb é uma maravilha. Olha, queridos, a esposa promove shalom para a gente. A esposa cuida do lar. A mulherada trabalha fora. A mulherada arruma a casa. A mulherada faz comida. A mulherada arruma a geladeira. A mulherada sabe. E aí, quem é esposo sabe a importância de uma mulher dentro de casa. Mas é muito importante nós também, do outro lado, promovermos um shalom para ela. Pega essa esposa, vai passear, paga um pastel para ela. Amém, queridos? Tira ela daquela rotina. Eu sei que a gente está numa rotina diferente. Eu estou na rua, mas a esposa está dentro de casa, às vezes, está com o menino, está com o filho, ou às vezes está no trabalho, e quando chega em casa tem ainda o que fazer, e aí precisa desenvolver a comunhão com você. Nós precisamos ter cuidado, precisamos fazer coletas, precisamos juntar coisas, sabe? E às vezes não é para os de fora, às vezes tem gente que é muito bom para os de fora. Tem gente que é muito legal para os de fora. Eu sei que aqui não tem esse problema, amém? Amém, queridos? Eu sei que aqui não tem esse problema, mas eu tenho certeza que você vai fazer uma coleta, uma koinonia para sua esposa, amém? Você vai fazer uma koinonia para sua casa, para sua família. Você vai promover um momento de comunhão. Promova um momento de comunhão na sua igreja. Amém? Teve um dia desse aí que um irmão fez um cafezinho na casa dela, mandou uma mensagem para umas irmãs irem. Momento de koinonia. Amém? Momento de comunhão, momento onde a gente procura estar junto como igreja, numa célula. Participe de uma célula. A gente vai começar a célula dos homens agora. Vai começar a célula das mulheres. Se fortaleça em Deus, fortaleça a sua comunhão. Não é? Eu sei que a gente ama a nossa casa quando a gente chega à noite cansado do trabalho. Eu também acordo 6 da manhã, vou dormir meia-noite. Quando eu chego em casa, eu amo meu sofá, mas às vezes eu passo por ele e só dou tchau. E pego a bolsa, pego alguma coisa, volto de novo, dou tchau para ele, de como eu estou com saudade de você. Mas é tempo de nós termos comunhão. Comunhão requer cuidado. Amém? 6 passos que enriquecem a comunhão. Visite com o propósito de acolher. Amém? Visite com o propósito de acolher. Conforto aos mais novos na fé e aos enfermos. Seja alguém que é uma bênção para aqueles que estão começando na igreja. Para aqueles que estão começando na fé, irmãos, precisamos ter comunhão com essas pessoas, amém? Precisamos ter comunhão. Eu sei que os irmãos que às vezes visitam aqui nossa casa, terminam o culto, vão embora logo, porque não conhecem muita gente, mas deixa a gente apertar a tua mão, deixa a gente te conhecer, tá? Ajudar aos necessitados, isso também enriquece a comunhão. Ajudar os necessitados da igreja. A gente não pode ver um irmão da nossa casa aqui, que frequenta um congregado, passando dificuldade, passando necessidade, e a gente não ajudar. Nós temos que ajudar. Atividades recreativas, edificantes, sem gerar despesas enormes, exorbitantes, mas sem gerar também conversas torpes. Tá? É importante nós termos um entrosamento de grupos, de célula, de pequenos grupos. Precisamos estar juntos. Amém, queridos? A gente gosta de se isolar. Nós vivemos uma era difícil, um tempo difícil, um tempo onde a gente gosta mais de viver nossa vida lá isolado. Mas a gente precisa desenvolver comunhão. Eu sei, pastor, que tem muita gente difícil nesse mundo, o senhor está falando aí, mas tem muita gente complicada, eu sei, se proteja. Amém? Ninguém está mandando você andar de peito aberto aí, andar, sabe? Claro, olha, você conhece alguém, você vai se relacionar com ela. Se aquele relacionamento for bom, você vai criar uma amizade com ela. Amém? Se aquela amizade for cultivada, você vai criar uma aliança com ela. Amém? Veja os passos. Primeiro eu me relaciono, depois eu crio uma amizade,
e depois essa amizade também será provada, daí eu vou criar uma aliança com aquela pessoa. E no momento da aliança, aí quando chega nesse nível, é quando você já pode abrir o coração. Amém? É quando aquela pessoa já pode abrir o coração, você pode abrir o coração, sem reservas, sem medo. Tem gente que conhece a pessoa hoje, já conta a vida toda, gente. Aí depois diz, o irmão fofocou de mim. Não, você nem conhecia, querido. Sabedoria. Peça sabedoria, amém? Peça sabedoria. Se relacione, crie amizade, depois crie aliança. Depois desenvolva aliança, tá? É muito importante isso. Nunca comece de 100%, comece dos 5%, comece dos 10%. Depois a pessoa vai mostrando confiança, ela vai ganhando mais 15%. Ela vai mostrando mais lealdade, ela vai ganhando mais 20%. Até ela ganhar 100% de sua total confiança. Mas sabe por que muitas vezes a gente estragamos as amizades? Eu mesmo estraguei várias amizades porque a partir do momento que conheci, dei logo 100%. E a gente nunca pode dar 100%. A gente precisa primeiro começar dos 5%, dos 10%. Então, se eu está mandando a gente não confiar em ninguém, não. É um processo, amém? Se você já está dando 5%, você já está confiando, amém? Só que você vai confiando mais, desenvolvendo mais, até o ponto, isso se dá para tudo, gente. Isso se dá para escolher alguém para casar, isso se dá para escolher alguém, sabe, para noivar, para namorar. A moça vê os olhos do menino, vê os... Meu Deus do céu, que Dom Juan, vai na lábia, se entrega, sabe, às vezes engravida fora do casamento, nem conheceu. Isso é o que está acontecendo aí de tonelada. E não pense que porque está na igreja, é o melhor santo do mundo. Não pense. Tem muita gente dentro da igreja que vem para buscar um relacionamento, não vem nem por Jesus. Vem porque quer uma mulher direita, vem para a igreja para tentar arrumar uma mulher mais direita. Ou vem porque quer namorar somente. Você sabia que a igreja tem muita mulher. Então, tenhamos sabedoria. Tenham cuidado com algumas coisas. Quais são os inimigos da comunhão? E eu quero encerrar com essa frase aqui, com esses versículos, que falam do inimigo da comunhão. Essa é uma palavra hoje de orientação para a igreja. Amém? Uma palavra de amadurecimento, uma palavra de maturidade, uma palavra para a gente amadurecer nos nossos relacionamentos. Porque às vezes a gente está querendo viver o sobrenatural de Deus, a gente não sabe nem viver no natural, irmãos. Eu quero viver o sobrenatural, eu quero ver anjos, eu quero ouvir o Senhor falar no meu ouvido. Às vezes você não consegue ouvir um irmão. Como é que você vai ouvir o Senhor? Você não consegue amar quem você está vendo, você vai amar Deus que não está vendo. Você não consegue ter comunhão com quem você vê, você vai ter comunhão com Deus que você não vê. Você está vendo como é sério? Você está vendo como é sério o processo da comunhão? A Bíblia nos alerta no tocante a alguns cuidados. Primeiro, Provérbios 11, verso 13, diz assim: primeiro inimigo da comunhão é a fofoca. O fofoqueiro revela os segredos. Essa é a grande característica de um fofoqueiro. Ele não sabe guardar. Ele trai a confiança. Quem muito fala, muito trai a confidência. Mas quem merece confiança guarda o segredo. Provérbios 11, verso 13. Você quer ser uma pessoa para desenvolver comunhão e alguém confiar em você? Guarde segredos. Amém? Amém? Guarde segredos. Guarde segredos. Provérbios 11, verso 13. O mexiqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Seja fiel de espírito. Seja aquela pessoa que... Queridos, às vezes tem gente que fala para 10 pessoas e para 10 pessoas pede segredo. Não seja assim. Tá? Tem gente que diz, olha, eu não falei para ninguém, disse para um. Não falei para ninguém, disse para um. Não falei para ninguém, disse para um. Aí conta para 10 pessoas. Daqui a pouco está todo mundo sabendo da história e todo mundo pedir o segredo a todo mundo. Queridos, nós precisamos cuidar, tá? Outro problema da comunhão, a calúnia. É um crime, artigo 138 do Código Penal, tá? É
É um crime a calúnia. Terceiro inimigo da comunhão, a difamação. Porque tem gente que depois que perde a comunhão com você, o que é que faz? Lhe calunia. Você já foi caluniado? Você já foi caluniada? Você já foi difamado? Alguém, quando perdeu a comunhão com você, começou a falar mal de você para as pessoas? Veja como é sério isso. Sim ou não? Isso é muito sério. Isso acontece dentro da igreja, isso acontece às vezes entre um casal que se separa, a mulher começa a dizer e a caluniar o ex-marido para tudo e para todos, por vingança. Às vezes pessoas crentes, pessoas que viviam dentro da igreja com comportamentos malignos, comportamentos assim. A Bíblia diz assim, que nós devemos ter cuidado, tá? Não diga falso testemunho contra o teu próximo, Êxodo 20, verso 16. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Provérbios 21, verso 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Outro inimigo da comunhão, a inveja. Diga inveja. Não cobiceis a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, os bens, o boi, o jumento, aí as posses, a casa, o carro. A inveja, queridos. Outro inimigo da comunhão, o orgulho. Outro inimigo da comunhão, que Deus abomina, a falta de perdão, tá? E aí a gente pode falar aqui inúmeras coisas. Eu quero dizer para você algo muito importante. Essa palavra aqui é uma palavra muito grande, foi um seminário que eu preparei uma vez, mas eu quero terminar aqui com uma palavra dizendo assim, tá? Nós precisamos ter comunhão, e a falta da comunhão, a falta de um coração aberto, acessível, muitas vezes esconde uma mágoa. Às vezes alguém muito fechado, travado, esconde uma decepção, esconde uma dor, esconde uma traição que já passou, uma ofensa muito grande que já fizeram com ela, com ele. E eu quero dizer para você, perdoe. Pois se perdoarem as vossas ofensas aos outros, o Pai também perdoará vocês. Mas se não perdoarem aos outros, o Pai Celestial não perdoará vocês. Se existe algo que Deus não nos perdoará, é se nós não perdoarmos. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 14 e 15. Evangelho de João, capítulo 20, verso 23, diz: se perdoarem os pecados de alguém, os pecados de vocês também estarão perdoados. Se não os perdoarem, os pecados de vocês também não serão perdoados. E essa é uma palavra também de cura para nós. Talvez alguém te feriu. Você abriu o coração para aquela amizade, para aquela pessoa, para aquele irmão, às vezes da igreja, às vezes um pastor, um líder, às vezes um diácono, um líder de célula, um presbítero, às vezes um irmão próximo, um parente teu. Mas eu quero dizer algo para você. O Senhor quer curar teu coração. Para que a decepção, a dor, a mágoa, sabe, que foi ali plantada, ela possa sair para dar lugar a novas conexões. Porque nós precisamos uns dos outros. É desejo do Senhor que tenhamos comunhão. Amém? É desejo do Senhor que tenhamos uma vida comunitária saudável, uma vida de comunhão. É muito importante. É muito importante que a gente desenvolva isso. Talvez alguém te feriu e você se fechou, como uma flor. Aquelas flores que você bate, ela se fecha. É tempo do Senhor abrir teu coração. Abra teu coração para o perdão.
Decida perdoar. Mas eu não estou sentindo. Perdão você não sente, você decide. Amém? Porque se perdoardes aqueles que te fizeram mal, você também será perdoado. Ou seja, é muito mais uma decisão. Não é se você sentir que tem que perdoar. Não, é perdoe. Para que você também seja perdoado. Se você não perdoar, Evangelho de João, capítulo 20, verso 23, você também não vai ser perdoado. Só existe um pecado que Deus não perdoa. É a blasfema contra o Espírito Santo. E o outro, na verdade 2, é quando eu não perdoo o meu irmão, ele também não me perdoa. Se você quer o perdão de Deus, eu creio que todos nós queremos o perdão de Deus aqui. Quem quer o perdão de Deus, diga amém. Eu tenho certeza que você também precisa liberar alguém. Mas pastor, nem toco no nome, nem sei, faço de conta que não existe. Essa pessoa eu deletei da minha vida. Não deletou não. Porque você ainda continua bloqueado para novas conexões. Você ainda continua travado. E é muito importante quando o nosso coração é livre. O Senhor quer deixar o teu coração livre para que você tenha comunhão. Todos nós conhecemos a história de Jacó e Esaú. Jacó, o trapaceiro, roubou a bênção do irmão. Mas teve um dia que eles reataram. Chegou o tempo de reatar os laços. Jacó leva um bocado de presente, estava com medo. Seu irmão vinha ao encontro dele para resolver a mágoa, para resolver a traição. Veja, queridos, a gente está falando aqui de irmãos que a Bíblia falava, relata para nós. E naquele instante, Jacó tem a sabedoria de mandar os presentes. E os presentes chegam. E os presentes aplacaram a fúria daquele irmão. É tempo de nós sabermos presentear aqueles que nós um dia ferimos. Você um dia feriu alguém? Você um dia liberou uma palavra dura para o seu pai e feriu o seu pai? Você nem sabe. Você podia chegar um dia e dizer: pai, hoje a gente vai comer uma pizza. Mas só eu e o Senhor. Isso talvez sirva, pai, como um perdão por alguma coisa que um dia eu já te fiz. Que Deus gere filhos assim. Amém, queridos? Os filhos de hoje parecem um sanguessuga. Eles só esperam do pai e da mãe. Dá, me dá, me dá. Honra teu pai e a tua mãe. Chama a tua mãe assim um dia e diz: mãe, vamos ali. Ali aonde? Ali, mãe, despretensiosa. Chega lá, honra a tua mãe. Diz: mãe, escolhe um sapato aqui, mãe. Presenteia a tua mãe. Mãe, esse presente aqui é uma forma de eu, não sei, eu já falei alguma coisa que te magoou. Eu quero me sentir perdoado. Materialize sua ação com boas ações. Jacó fez isso. Jacó começou a presentear o seu irmão Esaú. E quando chegou a hora do encontro, ele disse: se junta comigo, vamos embora, vamos ficar junto. Ele disse: não, eu tenho muitas crianças pequenas, eu não dá para eu ir contigo. E ali eles se perdoaram e seguiram o seu caminho. É tempo de você liberar pessoas. É tempo de você se libertar dessas correntes. Não comece uma relação com correntes de outra relação. Você está, sabe, construindo amizades novas, mas carregando correntes de amizades antigas. Aí a menina diz: não, mas aquele traste que me deixou. Aí nem libera o perdão, queridos. Amém? Para de falar mal de quem te feriu.
teu juiz é o Senhor, não é a tua boca. Amém? Teu juiz é o Senhor é o teu guarda, o Senhor é aquele que te protege, o Senhor é aquele que te honra. Ah, mas eu não quero mais ninguém na minha vida perto de mim, vou viver sozinho. Não dá. Não dá. Nós precisamos desenvolver a comunhão. É tempo de nós sermos curados na área da comunhão. Sabe, pastor? Isso é um desafio para mim e para você que já foi decepcionado, ferido, traído, caluniado, difamado. Você sabia que você nunca deixará de ser, talvez, perseguido, caluniado, mal interpretado. Às vezes até uma filha sua que você tanto ama vai te interpretar errado. Vai te julgar de forma errada, vai te tratar sem honra. Você não tem como viver assim. Mas você precisa ter um coração livre. Amém? Essa é uma palavra que nos trata, que nos cura, que nos dá, que nos habilita para vivermos novas relações, novos relacionamentos. O Senhor está nos ensinando a vivermos na esfera horizontal, para que a gente possa viver pleno na esfera vertical. Amém? Para que eu possa ter comunhão com os céus, eu tenho que ter comunhão aqui na terra. Eu tenho que aprender a ser gente, eu tenho que aprender a viver como gente. Eu tenho que aprender a sentir, a ter empatia, a saber ouvir, a dialogar, a ter koinonia, servir com generosidade, como os irmãos da Macedônia e da Acaia fizeram coletas. A palavra ali foi koinonia. Desenvolva a koinonia, desenvolva a comunhão. O Senhor quer restaurar a minha comunhão e a tua comunhão. Ah, mas um dia quebraram a comunhão comigo de uma forma que eu não quero ter mais comunhão com ninguém. O Senhor quer te restaurar. Amém? Porque a comunhão vai partir de você. E você vai ter conexões tão maravilhosas. E amigos mais chegados que irmãos. Eu quero liberar essa palavra para a tua vida nessa noite. Amigos mais chegados que irmãos. Amigos que na angústia que você estiver passando, sabe, eles estarão lá por perto, sendo esteio, sendo boca de Deus, sendo apoio, sendo coluna para a tua vida. Deus quer levantar pessoas saradas para andar contigo. Amém? Deus quer te colocar ao lado de pessoas curadas para te curar. Amém? Deus quer te colocar ao lado de filhos curados que honram, para saber, para você aprender a ser curado e a honrar seus pais e sua mãe. Deus, Ele gosta de trabalhar nessa conexão. Eu fico imaginando, Diácono Carlinhos, Jesus chamou 12 discípulos, Ele podia ter feito tudo sozinho. Sim ou não? Ele podia. Ele curava, Ele ressuscitava, Ele expulsava demônio, Ele pregava, Ele evangelizava, Ele fazia tudo sozinho. Porque Jesus chamou 12 discípulos? Para quê, André? Ele era o fera. Ele era o topado, sim ou não? Ele era o cara. Ele não precisava de mais ninguém, mas ele chamou 12. E quando ele ressuscitou, ele disse assim: olha, vai receber poder, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês vão ser minha testemunha em todos os lugares que vocês forem. Na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Vocês vão falar de mim. Jesus disse: olha, eu vim aqui, eu sou o santo, sobrenatural, o extraordinário, mas eu vou deixar seres humanos falando de mim. Eu vou deixar pessoas levando o meu nome, levando o meu poder. E a Bíblia diz: os sinais acompanharão aqueles que creem. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Se você crê, os sinais estarão com você.
Amém? Então Deus quer levantar pessoas com sinais para te colocar ao lado delas, para que você seja curado, para que você seja sarado, para que você seja direcionado. Eu oro para que você aprenda a ter comunhão. E eu quero desafiar você nesse instante a liberar perdão. Fique de pé no seu lugar.